Boa tarde, alunos do 5º ano E da MF Coronel. Tudo bem com vocês? Seguimos hoje com as nossas aulas remotas do dia 10 de junho de 2020. Hoje iniciaremos com língua portuguesa na nossa apostila de estudos, tá bom? Vamos iniciar com a leitura desse texto, O Médico Fantasma. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então, vamos já para o cemitério que eu vou provar minha coragem. Assim, os 2 garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro, eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou no portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro! Alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério, abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho, pensou que algum fantasma o estivesse segurando. O garoto reparou que o velho era muito magro, quase transparente. Obrigado. Como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. Vão para casa, meninos, ele disse. Já passou da hora de dormir. No dia seguinte, os meninos foram procurar o velhinho para agradecer a ajuda, mas não o encontraram, nem no cemitério, em lugar nenhum. E foi nesse dia que os meninos perderam o medo de fantasma. Então, esse texto é dessa autora maravilhosa, Heloísa Prieto, e ela fez um conto de mistério. Observa que para criar um clima de suspense muito típico dos contos de mistério, ela usa alguns termos que já vão deixando a gente apreensiva. Ela já começa falando de fantasma, falando sábado à noite, numa lua cheia, fala que outros termos, escuro, muito escuro, desafio de bater a mão no portão do cemitério. Então, esses termos, essas expressões que a autora usa é para criar um clima de suspense, tá bom? No 5º ano, vocês já trabalham, já escrevem contos de mistério, que é bem gostoso de escrever. Por quê? Porque a gente cria uma sensação, cria uma narrativa em que vai dar ao leitor um momento de apreensão, um momento de medo, de tensão, tá bom? Número 1. Quais são os personagens dessa história? Tá bem fácil, né, turma? Então, nós falamos dos 2 meninos e do velhinho lá do cemitério, tá bom? Quem colocar aqui é os meninos e o fantasma também tá certo, porque o velhinho era o fantasma, tá? No início da história, onde estavam os personagens? Então, olha bem, no início da história, fala que eles estavam aonde? Na varanda da casa deles, tá bom? Muitas crianças não prestam atenção nesse detalhe, fala só na casa. Não, aqui tá dizendo, na varanda da casa deles, eles conversavam numa noite de lua cheia. Para qual os meninos da história decidem ir? Então, eles fizeram lá uma aposta, né, para testar a coragem um do outro. E eles decidiram ir? Isso mesmo, eles decidiram ir para o cemitério à noite, numa noite de lua cheia, para testar coragem. O que era necessário para ganhar a aposta? Vamos ver as alternativas. Atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério,
atravessar a rua e entrar no cemitério, atravessar a rua e chamar pelos fantasmas do portão do cemitério, ou atravessar a rua e abrir o portão do cemitério. Então, olha bem, tem uma só correta. Eles não precisavam entrar, era só bater a mão no portão. 5. Como toda narrativa, o conto O Médico Fantasma apresenta partes. A sequência dessas partes forma o que chamamos de enredo. Toda narração, gente, ela tem começo, meio e fim. O começo, o início, é onde a gente vai introduzir o texto. Depois vem todo ali, ó, o início, né, do enredo é a situação inicial, é o que vai iniciar toda a nossa redação. É o que a gente chama lá na escola de começo. Toda narrativa tem começo, meio e fim. O fim é o desfecho. E o começo é a situação inicial. Observa que no meio, no desenvolvimento da narrativa, eu tenho aquilo que vai complicar, que vai desequilibrar. Nesse caso aqui, os meninos estavam conversando tranquilamente, e o que complica a situação é o fato do desafio. E depois vem o clímax, que é o momento de maior tensão da história, que é aquele momento em que ele realmente vai lá para o cemitério, atravessa a rua, toca no portão e acaba desmaiando. E o desfecho é o final, é o que finaliza a história, tá? É por isso que eu falo para vocês prestar bem atenção no começo, meio e fim. Porque quando nós somos os leitores, a gente tem que entender com facilidade. O escritor, como ele já tem a ideia na cabeça dele, ele acha que ele está sendo entendido e nem sempre é assim, tá? Então, escrever é um ato que a gente tem que pensar em quem está lendo, se está ficando bem claro ou não. 5.1, situação inicial. Vocês vão ver aqui qual foi o que aconteceu primeiro. 5.2, o que foi a complicação. 5.3, o que foi o clímax. E o 4, o que foi o desfecho. Tá bem facinho essa questão. Em seguida, nós vamos ter uma atividade de ciências, que nós já trabalhamos muito na escola, a cadeia alimentar. Desculpa, cadeia alimentar não, a nossa pirâmide alimentar, tá? A pirâmide alimentar, vocês já estudaram, inclusive, nas apostilas de aula remota, tá bom? É aquela pirâmide que traz pra gente a quantidade de nutrientes, de alimentos que nós vamos comer ao longo do dia. Por que uma pirâmide? Porque ela começa com a base mais larga, aquilo que a gente vai comer mais, que a gente tem que consumir e gastar a energia, e ela vai se afunilando lá no pico da pirâmide, tem aquilo que a gente deve consumir em pequenas quantidades. Lembrando que para a gente ter uma alimentação saudável, a gente tem que ter uma alimentação rica em nutrientes. Não é comer em excesso. Muitas vezes nós comemos demais e o que a gente comeu não tinha nutrientes. Ou seja, só serviu para a gente acabar acumulando gordura no organismo. E isso é prejudicial para a nossa saúde. Tudo bem? Aqui, vocês vão fazer essa atividade que é de recortar a pirâmide alimentar que está lá e montar ela. Eu sei que vocês já devem ter percebido que se vocês recortarem, no verso da folha tem uma atividade. Então, quem não quiser recortar, não precisa recortar. Desenha ela no caderno e cola, recorta as figurinhas e cola nela. Tudo bem? Pode ser figurinha que vocês vão achar aí nos folhetos de mercado, tá bom? Igual a gente já tinha feito essas atividades na escola. Então, desenha a pirâmide lá no seu caderno, pega o seu folheto de mercado que eles jogam aqui na frente da casa da gente, nem precisa sair de casa, recorta aqueles alimentos e coloca lá. Porque se você recortar a pirâmide lá da sua apostila, infelizmente, a pessoa que fez a impressão não percebeu isso, que aquela folha não podia ter verso, tá? Foi uma falha, gente. Todo mundo erra, todo mundo acaba falhando. Tudo bem? Então façam desse jeito que vai dar certinho. E eu sei que vocês são super caprichosos. Um beijo grande. E quem quiser depois, a gente está fazendo uma aulinha ao vivo todos os dias. Quiser participar lá com a gente da aula ao vivo, tá bom? Eu espero vocês. Um beijo, até mais. Até a nossa próxima aula. Lembrando que a nossa próxima aula agora é só segunda-feira, porque quinta é feriado e sexta é ponto facultativo. Lembrando também que quem ainda não me mandou as fotos, as atividades, eu preciso para anexar nos portfólios de vocês. Um beijo, até segunda.